dia com os amigos, vou beber uma cervejinha. E é isto que leva à dependência. O facto de a pessoa, quando experimenta a substância, tirar um prazer que realmente no início dá. A questão é que a relação, o problema não está na substância em si, está na relação que a pessoa estabelece com a substância. Portanto, eu gostei, vou voltar a experimentar, não é? Porque uma segunda vez já nem é experimentar, não é? A primeira vez é experimentar, uma segunda vez já não é experimentar, já é no fundo. E por aí fora. E muitas vezes as pessoas pensam que conseguem controlar. A realidade é que ninguém, seja jovem ou adulto, consegue controlar o consumo de uma substância. Ninguém consegue. E depois, a partir do momento que a dependência está instalada, é muito difícil da pessoa sair da dependência. Portanto, e agora podemos ver o que é isto de dependência. Por exemplo, já não consegui passar sem aquilo. É adicto ao que está a consumir. Já não consegue viver sem isso. Fica uma rotina. É um hábito, um vício, não é? Que a pessoa já faz a sua vida em função da substância, que poderá ser o álcool, e eu até posso falar um pouco mais sobre o álcool, porque na verdade o álcool é a substância mais consumida. Não só aqui, como em toda a região, como em todo o país, em todo o mundo, o álcool é a substância mais consumida. E é legal. Isto depois é outra razão que também leva muitos jovens ao consumo. É legal, eu posso beber, e a partir dos 16 anos, a lei diz que um jovem pode beber álcool e cerveja. Atualmente, não sei se ouviram falar da alteração da lei. Fizeram bem. Eu acho que fizeram mal. E vou dizer porquê. Porque não devia ter sido só as bebidas espirituosas a passar por 18 anos. Já que se deram ao trabalho de fazer uma lei, e isto não é de um dia para o outro que se consegue aprovar uma lei, deveriam ter passado todas as bebidas alcoólicas. É claro que os jovens podiam achar muita piada, não é? Vocês nomeadamente não sei o que é que vocês acham sobre isso. Eu acho que há 18 anos, porque é muito canalha para quem não sabe ver e depois os pais é que trabalham com eles. Tem de fumar. Tem de fumar. Exatamente, portanto. Mas por outro lado, os jovens, e vocês também têm que perceber isso e passar aos vossos amigos. Temos mais 18 anos. Vocês já têm todos mais de 18. Portanto, estão à vontade, já podem sair. Estava a dizer aos mais jovens, já têm todos mais de 18. Portanto, podiam-se servir, podem estar a falar à vontade. Mas eu, na minha opinião, ainda ia mais longe e fazia como nos Estados Unidos e como na Inglaterra e em alguns países nórdicos, e passava para os 21 anos. E vocês sabem porquê?
reduzir o número de consumidores e que queriam reduzir o tráfego. Na realidade, não conseguiram nenhum destes dois objetivos, nem reduziram o número de consumidores, nem reduziram o tráfego. O que é que acontece? É permitido o seu consumo, mas em locais específicos, são os coffee shops. São chamados coffee shops. Portanto, tem locais específicos onde é permitido legalmente consumir. No entanto, há sempre jovens que na rua vão à procura e compram a substância ilegalmente. E até outra consequência da lei holandesa foi o aumento das doenças psiquiátricas, que são ainda mais difíceis de tratar que uma doença física, muitas vezes. Portanto, as doenças da nossa mente, a partir do momento que o nosso cérebro fica alterado, a partir do momento que matamos uma célula do nosso cérebro, se nós matamos as células do nosso cérebro, elas não voltam a nascer. Se nós tivermos um corte na mão, num pé, qualquer parte do corpo, se nós tivermos um corte, se vêm células novas e cicatriza, as células do cérebro não voltam a nascer. Portanto, se nós matamos as nossas células, elas morrem, pura e simplesmente. E o que é que acontece? Se nós temos menos células no cérebro, nós perdemos capacidades. Capacidade de memória, as capacidades motoras, a capacidade de reflexão, a nossa inteligência. Por exemplo, nós perdemos, já agora que falei da cannabis, vocês sabem quais são os derivados da cannabis? Vocês sabem o que é a cannabis? É uma erva, é uma planta. Pronto, a cannabis é uma planta, mas muitas vezes quando vocês já ouviram falar da haxixe, a haxixe, a erva. Há placas da haxixe. Placas da haxixe. O óleo da haxixe, a bolota, por exemplo, o pólen. Uma razão, porque eu escolhi tratar de carência, porque quando fui ao Real na Ponta Delgada no ano passado, eu vi que todos já conseguiram placas da haxixe ao meu lado, como se não fosse nada. E o haxixe e todos estes nomes que eu acabei de dizer são tudo derivado da planta da cannabis. Por isso é que se chama a cannabis e os seus derivados. Portanto, o princípio ativo que está no presente é o que está na planta, que é o T, nós dizemos THC, que é tetrahidrocannabinol. Portanto, e é esta substância que produz efeito no cérebro. Também há pouco tempo naquelas substâncias legais que eram vendidas canabinoides sintéticos. O que é isto, canabinoides sintéticos? Era um tipo, tinha um aspecto tipo de plantas, de folhas secas, que era pulverizado com uma substância química produzida em laboratório semelhante ao THC, mas cujos efeitos ainda são mais imprevisíveis do que os do THC. Portanto, se esses já são imprevisíveis na pessoa, os outros que são produzidos em laboratório para tentar produzir os mesmos efeitos, ainda mais imprevisível é o efeito. Só que muitas vezes, lá está, como era permitido vender legalmente, os jovens achavam que é permitido vender legalmente, faz menos mal. Vocês até podem ser dessa opinião porque já têm informação, mas uma das razões que leva os jovens ao consumo é a falta de informação. E o facto de uma coisa ser legal dá-nos mais confiança para consumir, não é verdade? Se é legal, é que temos que consumir. Por isso é que estas substâncias foram retiradas do mercado, porque tanto quanto aquilo que se tem, que nos apercebemos, é que são ainda piores do que as outras que já eram legais. Porquê? Porque são completamente produzidas em laboratório, sem regulamentação, e que os efeitos deles a mostrar serem sempre mais perigosos. Resultaram em algumas mortes. Aqui na Madeira tivemos umas duas mortes de consumo de Bloom, nomeadamente. Antes disso, quando nós começámos a ouvir falar do Bloom, que é uma fibroina sintética, na Inglaterra já tinham havido 4 mortes relacionadas com esta substância, e
E esta substância foi criada para reproduzir os efeitos de outras duas substâncias ilegais. Quem é que sabe dizer? O ecstasy e... Quem é que sabe dizer o nome de outras substâncias ilegais? LSD, LSD, cocaína, pólen da cannabinoide. Portanto, mas aqui já foi dito, as duas substâncias, diz o cromo também. A baga do... caracol é para o cabelo. Isso é bagas. Aquelas bagas de... O chá da piada. Não, aquelas bagas de AX, também existem bagas de AX, em vez de ser pedra, há umas bagas de também. Cogumelos. Portanto, a blota. A blota, isso mesmo. Blota. Portanto, isso tem tudo o efeito do THC, tetrahidrocannabinol. Portanto, tudo o que é derivado da cannabis tem um efeito muito semelhante. A diferença dos vários é que é um nível de concentração de THC. Portanto, o AX tem um teor de concentração de THC superior ao da erva, por exemplo. O crack desfigura as pessoas. Elas ficam velhas e diferentes. Muitas tristezas. Ficam mesmo diferentes. Pessoas velhas, velhas, velhas. Novas em idade, mas com aspecto de velhas. A do pele já com rugas, os dentes temos todos esmagados. O crack é altamente estimulante e facilmente viciante. É uma das substâncias que mais facilmente cria dependência. Porquê? Porque a duração dos efeitos é muito reduzida. Meia hora após o consumo de crack, a pessoa já começa a sentir a ressaca. E o que é isto da ressaca? A ressaca é o que nós sentimos quando passa o efeito da substância, que poderá ser dores no corpo, dores de cabeça. Não é bem os efeitos secundários. Os efeitos secundários são efeitos que nós não esperamos. Por exemplo, uma pessoa que consome ecstasy ter um ataque de coração. Isso é um efeito secundário da substância. Por exemplo, outro efeito secundário do ecstasy e também do álcool é a desidratação. Portanto, isto são efeitos secundários. A ressaca é, no fundo, quando passa. Por exemplo, se falarmos do álcool, é quando passa o efeito da bebedeira. Portanto, o álcool fica a tremer, por exemplo. E em algumas substâncias pode ser muito doloroso, o corpo todo pode doer e o que é que acontece? Quando a pessoa fica com a ressaca, a ressacar rapidamente, vai querer voltar a consumir a substância para deixar de ter a ressaca. E isto já é mesmo uma pessoa que é dependente da substância, não é? Portanto, já faz a sua vida em função da droga. Portanto, o centro daquela pessoa é a droga. Afasta-se de tudo de si e uma nova droga não faz. Exatamente. Portanto, faz o possível de ganhar dinheiro para a droga. E quando tem dinheiro vai consumir, acaba-se o dinheiro, faz o possível outra vez por ganhar dinheiro. Portanto, não faz nada mais na sua vida a não ser tentar arranjar dinheiro, seja fazendo algum trabalho, seja se prostituindo, seja roubando, fazem tudo o que for mais fácil para conseguir dinheiro, para comprar a substância. Mas voltando um bocadinho atrás à pergunta que eu fiz sobre quais eram as drogas que já eram legais, porque a mefedrona, que é conhecida como
surgiu para substituir é o ecstasy e a cocaína. Portanto, esta era uma substância que era vendida localmente com efeitos, desprova-se com efeitos semelhantes ao ecstasy e à cocaína. Acontece que os efeitos são ainda maiores do que da própria cocaína e do ecstasy. Portanto, é uma substância também altamente estimulante. Portanto, quais foram as outras que já falaram? O crack, eu já falei um bocadinho. O crack é uma substância que é extraída da cocaína. Portanto, à cocaína é adicionado um produto que faz com que aquele fique a cocaína num estado ainda mais puro. E tem o crack, o nome de crack, porquê? Porque normalmente é fumado e quando está a ser fumado, são umas pedrinhas que se juntam na música, normalmente quando está a ser fumado faz um barulho e aqui o barulho é semelhante a crack. Portanto, daí tem surgido o nome de crack. Portanto, nós vemos na televisão muitos programas sobre o crack, mas aqui em Portugal, felizmente, não temos um consumo significativo. Pode haver um consumo, mas não é um consumo muito significativo, felizmente, nesta substância. Os Estados Unidos têm um grave problema com o consumo de crack e o Brasil também. Portanto, o Brasil importa tudo o que os Estados Unidos têm, seja bom, seja mau. Felizmente nós estamos um bocadinho mais distantes e, embora possa já ter chegado, possa já vir aqui, há muito consumo, felizmente ainda é reduzido. Esperemos que não aumente, porque é uma substância altamente eficiente. Falando ainda de dependência, nós podemos classificar a dependência de duas formas: dependência física e psicológica. Muito bem. Agora vamos lá, é importante para nós percebermos o efeito das drogas na pessoa, perceber o que são estes dois tipos de dependência. Quem é que me quer ajudar a explicar o que é esta dependência física ou dependência psicológica? Acho que a dependência física, você ainda há pouco deu um exemplo no caso de uma pessoa de beber, que, portanto, se não tiver algum creme, eu fisicamente parece uma pessoa doente, parece uma pessoa com Alzheimer, com Parkinson, a treme, parece fisicamente treme, e pronto, acho que fisicamente é um deles, e quando eles estão bêbados, mesmo bêbados, aquela coisa de andarem todos tortos, querer andar direito, quanto mais se tentam engatar mais tortos, e eles conseguem andar. Pronto, a dependência física tem a ver com o nosso organismo. Tem a ver com o facto de, se nós, estou a falar com... Não sou alcoólica, não é? Mas tenho que falar assim para se tornar mais fácil. Se eu bebo álcool e estou dependente, quando eu não bebo, o meu organismo sente a falta. E o próprio organismo, é como se o próprio organismo estivesse a pedir a substância. Quando nós voltamos a consumir, o organismo quase que volta ao normal, não é? Portanto, no caso do álcool, deixa de ter aqueles estímulos. E o que é a dependência psicológica? Aquela coisa da pessoa, por exemplo, no caso do café, dizer, eu só consigo raciocinar depois de tomar um café. Mas se puseram no plano à lei, é coisa que a pessoa pensa, eu só consigo raciocinar, eu só consigo fazer isto se eu tomar um café antes, ou se eu vou lá depois de tomar um copo, como muitos, às vezes a gente a brincadeira diz, sei quando estamos num grupo de amigos e coisa, às vezes eu digo-lhes, vocês, portanto, precisam estar bêbados para dizer a alguém que gostam de alguém. Às vezes, é verdade, tem aquele efeito. Por exemplo, os pais se agarrarem as coisas. A minha filha diz que o pai bêbado era chato. E a minha filha, não sei o quê. Às vezes, é preciso beber para chegares ao pé dela e dizer as costas dela e dizer, não bebas, tens de sempre beber. Não sei, esta é a minha opinião. Acho que é aquela coisa que eles só conseguem fazer depois de ter um certo. Não sei se é satisfação ou. Aquele efeito significativo, por exemplo, o meu marido, eu vejo com esta das feias e quando está mas para quê? E chora. Mas isso eu sei, né? É tudo. Eu acho que às vezes os dados, coisas que
se o homem não consegue dizer. Portanto, a dependência psicológica aqui seria: eu tenho que beber a partir de ser. Eu se não bebo, eu não digo nada. Portanto, por exemplo, os jovens pensarem, e vou dizer isto porque há jovens que dizem que só se divertem numa festa se tiver álcool. Se não tiver álcool, não se divertem. Isto tem a ver com a ideia do nosso pensamento. Nós pensarmos que para dizer a alguém que gostamos dela temos que beber, ou nós pensarmos para nós irmos a uma festa e nos divertirmos é preciso beber. É esta ideia que a pessoa cria à volta da substância que é a dependência psicológica. E nem todas as substâncias causam dependência física. Por exemplo, o álcool, o tabaco, o café, todas estas causam dependência física. O crack, por exemplo, é outra que causa dependência física. Outras substâncias, como o êxtase, a cocaína e o LSD, também foi referido pelo professor. Já agora aproveito para dizer que o LSD é das substâncias mais alucinogénicas que existem. Portanto, é altamente perturbadora do sistema nervoso central. Uma pessoa que consome esta substância pode ver coisas completamente absurdas, como já contaram uma colega minha, um jovem diz que atravessou a Avenida do Mar no Funchal a correr porque vinha elefantes atrás dele. Portanto, isto é a alucinação. E as substâncias perturbadoras, uma pessoa que toma uma substância perturbadora, os seus medos podem vir ao de cima. Portanto, uma coisa que se verificou no consumo de Bloom é que, apesar do Bloom ser essencialmente estimulante, também tem um efeito perturbador. Eu falei com um rapaz, numa situação, num contexto a ver se já tínhamos 2 anos, umas atividades de verão de serviço, que eu fui com jovens voluntários para várias praias e numa das praias nós fomos, um jovem veio falar, começou a falar que já tinha consumido substâncias e não sei o quê, disse que entre elas que sempre tinha consumido Bloom, e diz-me assim: eu ia dar porque eu via ratos e lagartixas e a minha mãe não via nada. Portanto, isto, eu até fiquei toda arrepiada porque eu tenho horror a ratos. Horror mesmo. Portanto, eu disse isto: uma pessoa que tem horror, como eu, a ratos, se consumir uma substância alucinogénica, temos uma maior probabilidade que estes medos venham ao de cima e eu só vejo deixar de volta. E o que é que pode acontecer? É que se eu tenho um medo enorme de ratos, só vejo ratos à minha volta, eu vou querer fugir, não é? E depois eu não vou pensar como fugir, eu vou jogar para onde vou correr, fugir, se chegar de uma vez não sou capaz de atirar. Portanto, isto é o que acontece, que pode acontecer com pessoas que tomam substâncias altamente perturbadoras como o LSD. E há uns 15 anos atrás, mais ou menos, houve um jovem madeirense que em Lisboa se atirou num quarto andar. Porque achava que era um super-homem. Isto até é uma coisa agradável, não é? Se eu achar que sou super-mulher, não é? Sou super-mulher, posso fazer tudo. Isto para nós seria uma sensação agradável, não é? No entanto, a reação do jovem foi de se jogar de uma janela. Não teve aquela noção. E ele não estava sozinho. Portanto, os amigos que estavam com ele, ninguém foi a tempo de o agarrar. O que é que aconteceu? Ele não sobreviveu à queda. Portanto, uma coisa que pode acontecer sob o efeito de drogas é que a pessoa pode cometer suicídio voluntariamente ou involuntariamente, não é? Neste caso deste jovem que se achava super-homem, ele não queria se matar, ele queria voar para o super-homem. Portanto, tudo isto
apesar de muitas vezes nós acharmos, e as drogas até podem ter um lado positivo, é preciso perceber este único consumo de uma substância, como no caso desta substância perturbadora, e pelo que ouvi dizer até parece que foi um consumo do jovem, a pessoa pode ter assim uma alucinação, pronto, faz assim uma loucura e que ninguém consegue evitar a pessoa de cometer um ato destes, portanto... É para aguentar uma pessoa dessa, então não é a pessoa que quer... E isso é outro fator importante, que é preciso ter em conta, que às vezes os jovens, quando consomem uma substância, estão a pensar no seu prazer imediato, na sensação que a substância lhe vai dar no aqui, no agora, não pensa no futuro. Mesmo o consumo de uma única substância, como o ecstasy, um consumo único de ecstasy pode levar à morte. Isto até pode parecer um bocado radical dizer isto, mas não tem nada de mentira. E já aconteceu um jovem que nem sabia que tinha problemas cardíacos. Porque às vezes nós até podemos ter algum problema que não se manifesta, não é? Que a pessoa ainda não se deu de conta que tem aquele problema e que a pessoa ao consumir uma substância, ele se pode manifestar. E com o comprimido de ecstasy, uma pessoa que tem um problema cardíaco pode levar a uma paragem cardíaca. Portanto, é sempre preciso ter todos estes fatores em consideração. Por exemplo, com a cannabis e os seus derivados. Muitas vezes os jovens pensam que só porque dá dependência psicológica não faz mal nenhum. Porque muitas vezes vocês já ouviram falar de drogas leves e drogas pesadas. Isto é muitas vezes a cannabis é considerada uma droga leve. Aproveito para dizer que não existem drogas leves nem drogas pesadas. O que nós... Sim, também depende da quantidade. O que se poderá... Diz? Depende do organismo da pessoa. Exatamente. Há pessoas que a pessoa tem maior então. Também, por exemplo, há pessoas que ao consumirem álcool umas aguentam mais a bebida do que outras. Isso também é verdade. Isso também é verdade que normalmente o homem aguenta melhor a bebida do que a mulher. Porque tem a ver com, normalmente o homem tem mais massa muscular do que a mulher. Tem a ver com o peso, com a estatura, com a idade da pessoa, tudo isso é importante, tem o efeito que a pessoa vai ter. Eu já vi na televisão, claro, que os jovens adolescentes famosos, quando tornam-se famosos, diziam que se conhece só a cabeça e o que faz levar a loucuras mesmo. O Sozinho em Casa, não sei se sabem já viu. Sim, Sozinho em Casa, um ótimo. Cocaína, ele viciou-se na quarta adolescente, ele teve um sucesso muito cedo, que ele já desde criança começou a fazer os filmes, não é? Enriqueceu bastante, não é? Portanto, tinha bastante dinheiro, também o facto de ter o dinheiro conseguia aceder facilmente ao produto, não é? Muitas vezes, para se escapar de problemas, que às vezes o que as pessoas dizem, eu tenho problemas, se toda a gente tivesse problemas, consumisse drogas, não faltava drogados. A gente estava todos chateados. Outra coisa a ter em consideração, não é só porque tem um problema que a pessoa se torna toxicodependente. É claro que se a pessoa tem um problema, é preciso ajudar a resolver o problema. Ou quem tem o problema é preciso saber pedir ajuda para resolver esse problema. Mas não é só porque se tem um problema que vamos nos tornar toxicodependentes. Há um conjunto de fatores que influenciam ao consumo. Portanto, por exemplo, uma pessoa não tem objetivos de vida, uma pessoa que não tem autoestima, uma pessoa que não sabe ser assertiva, uma pessoa que tem problemas de família, tem problemas no grupo de amigos, integrar-se, tem muita timidez, tudo isto são fatores. O facto de no meio onde a pessoa reside existir facilmente acesso a substâncias. Todos estes fatores podem contribuir para que alguém venha a consumir.
o facto de ter em casa redondos e bastante aquela coisa de levar os jovens a fazer muitas